Oi, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, de matemática do cursinho Tales de Mileto. Preparei alguns conteúdos de matemática para vocês, espero que vocês gostem. Bora lá para nossa aula. Oi, gente, então, agora nós vamos começar a nossa aula. Vamos pegar a apostila alfa, essa apostila aqui, do Tales de Mileto. E daí, nós temos, então, o conteúdo da nossa aula 1 e 2. A nossa aula 1 e 2 fala sobre conjuntos numéricos. Eu reescrevi porque a minha apostila, não sei se vocês conseguem ver, já tá usada, já tem resposta. Então, resolvi reescrever algumas coisas e colocar no papel para vocês conseguirem entender melhor, tá bom? Bom, então, falando sobre conjuntos numéricos, o que são? São coleções de números que possuem características semelhantes. Existem infinitos conjuntos numéricos, entre os quais os chamados conjuntos numéricos fundamentais é o que nós vamos estudar a princípio. Então, começando, seria o conjunto dos naturais, representado por esse Nzinho aqui, certo? O conjunto dos naturais possui os seguintes elementos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, um conjunto infinito. E daí a gente representa com esses pontinhos aqui, e os elementos dentro desse conjunto é representado dentro da chave, certo? Agora, nós temos o conjunto dos inteiros, representado pelo Z, e tem esse tracinho a mais aqui, né? O conjunto dos inteiros possui os seguintes elementos. Eles, no caso, no conjunto dos inteiros, tem todos os negativos, né, para cá, e todos os positivos. Então, a gente diz que os naturais está dentro do conjunto dos inteiros, porque tem todos os naturais aqui, mais a parte negativa. Tem tanto a positiva quanto a negativa. Nós teremos também o conjunto dos racionais, representado pela letra Q e esse tracinho. Um número racional é aquele que pode ser escrito da forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros e o Q é diferente de zero. Assim, matematicamente, dizemos que o Q é igual a x tal que, esse ponto e vírgula significa tal que. X é igual a P sobre Q, com P e Q pertencente ao número dos inteiros, ao conjunto dos inteiros, e o que é diferente de zero. Assim é dito matematicamente. Então, nós temos, né, alguns exemplos sobre os números racionais. Números inteiros, por exemplo. Opa! A folha voou. Os números inteiros, por exemplo. 2 é igual a 2 sobre 1, né? Todo número inteiro, 2 vai ser dividido por 1. 4 igual a 4 sobre 1, né? Ou seja, a gente consegue escrever esses números em forma de fração. Números decimais exatos. 0,2, como a gente pode reescrever ele? Como sendo 2 sobre 10. 0,06, como a gente pode reescrever? Como sendo 6 sobre 100. 2,173, como a gente pode reescrever? Como sendo 2.173 sobre 1.000. Outro exemplo, números periódicos ou dízimas periódicas. 0,333, enfim, o 3 vai se repetir aqui infinitamente. A gente consegue fazer uma transformação desse número decimal para uma fração. E daí a gente vai chegar em 1 sobre 3, em 1/3. Outro exemplo, 0,2414141, enfim, vai repetir esse 41 em período infinitamente. Então, a gente também vai conseguir reescrever
Este número decimal é em forma de fração, como sendo 239 sobre 990. Outro exemplo de número racional são as raízes exatas, por exemplo, a raiz de 4. Nós vamos admitir apenas os números positivos, então a raiz de 4 a gente sabe que é 2, e o 2 a gente consegue reescrever como sendo 2 sobre 1. Então, a raiz do 4 também será um número racional. Raiz de 25 sobre 9. Aqui nós também conseguimos fazer o cálculo dessa raiz e chegarmos em uma fração. Então, também é um número racional. Teremos também o conjunto dos irracionais, representado pela letra I. Um número irracional é aquele que não pode ser escrito na forma de fração. Então, os racionais a gente conseguir escrever em forma de fração. Os irracionais a gente não vai conseguir. Exemplo, dízimas não periódicas. 0,01, 001, 0001, 00001, enfim. A gente até consegue ver algum tipo de padrão aqui, mas a gente não consegue reescrever esse número em forma de fração. Então, ele é um número irracional. Um outro número eu coloquei aqui e chutei para vocês, tá? 34,1257442, enfim. Vai repetir aqui diversos números diferentes, ou seja, não tem um período. Então, é uma dízima não periódica. Então, a gente diz que é um número irracional. Raízes não exatas, por exemplo, raiz de 2, que é 1,41, 42, 13, 56, 24. Aqui também segue os dígitos, não seguindo um período, tá? Dígitos diferentes, que a gente que a gente não consegue colocar aqui. Outro exemplo, raiz de 3. 1,73, 20, 50, 80, 76, enfim, seguindo diversos dígitos aqui também. Esses números, tanto a raiz de 2 quanto a raiz de 3, é uma dízima não periódica, portanto, é um número irracional. Outros números também que pode aparecer para vocês, como por exemplo o valor do π, que é 3,14, 15, 92, 65, enfim, aqui os dígitos infinitamente. Então, o número do π também é um número irracional.